Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus? Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, digno Tu és, Senhor. Digno de toda a honra, toda a glória, toda a adoração e todo louvor, Pai. Pai, Tu és bom, Tu és misericordioso, meu Deus. Pai, o Senhor não nos deu aquilo que merecemos, que é a Tua ira, Pai. Mas pelo contrário, o Senhor nos deu o Teu amor, Pai, através daquela cruz, Teu Filho Jesus Cristo, Pai, que sofreu, Pai amado, foi humilhado, castigado, e Ele não precisava fazer isso, Senhor, não precisava, porque o Senhor não precisa da gente, meu Deus, é nós que precisamos do Senhor, nós que precisamos da Tua misericórdia, Senhor. Nós que precisamos do Teu amor, da Tua bondade, Senhor. Dos Teus ensinamentos, Pai amado. Porque, Senhor, pecamos todos os dias nesta terra, Senhor. E precisamos, Senhor. Precisamos da Tua disciplina, Pai. Precisamos olhar para Ti todos os dias, Pai. Porque, meu Deus, o Teu Evangelho é renúncia. O Teu Evangelho, meu Pai, é arrependimento, Senhor. Precisamos, meu Deus, nos arrepender todos os dias dos nossos pecados, Pai. Precisamos olhar para Ti. Precisamos, Senhor, ter o desejo de ser semelhante a Ti todos os dias, Pai. Precisamos, Pai amado, andar em santidade, pois Tu pede isso a nós, Pai. Sede santos como eu sou santo, Pai. E Tu és santo, santo, santo. Deus da majestade, Deus da glória, Deus da honra, Deus todo-poderoso. Pai, nos perdoe, Senhor. Perdoe nossos pecados. Perdoe, Senhor, a nossa preguiça de não querer Te buscar, Senhor, mais e mais. Perdoe, Senhor, quando colocamos ídolos em nossas vidas, Pai amado. Perdoe, Senhor, as nossas negligências. Perdoe as nossas falas, meu Deus, maliciosas. Nossos pensamentos pecaminosos, Pai amado. Senhor, transforme nosso coração, porque o nosso coração é corrupto, Pai. Nosso coração, a tendência dele é o pecado, Pai. Ele não Te quer, Senhor. A nossa carne não Te quer, Pai. A nossa carne quer as coisas deste mundo, Senhor. Mas Te pedimos, Senhor. Te suplicamos, Pai. Prepare cada vez mais e mais a gente, Senhor, para Te querer, Senhor, para que a nossa alma Te queira, Pai, mais e mais, Senhor, porque Tu és o verdadeiro alimento. A Tua palavra é alimento espiritual para nós, Senhor. A Tua palavra, Pai, é o Senhor falando conosco. E a oração é nós falando contigo, Senhor. Por isso precisamos, Pai, desse diálogo dia a dia, Pai. Não só uma vez por dia, mas mais de uma vez por dia, Pai. Porque o Senhor está aí, disposto a nos ouvir, a nos ajudar, Senhor, a nos socorrer, Pai amado. Em qualquer momento, Pai amado, o Senhor está disposto, Pai. Basta que abramos nossa boca, Senhor, e corramos para Ti, Senhor, porque em Ti achamos refúgio, em Ti achamos abrigo, Pai amado, esconderijo, Pai amado. Tu és a nossa rocha, meu Deus, Tu és o nosso escudo, Senhor. Tudo, Senhor,
que, que queremos, Senhor, para nos santificar, Pai amado, encontramos em Ti, Senhor. Então, Senhor, nesse momento desse devocional, meu Deus, pedimos também, Senhor, que Tua palavra, Pai amado, possa alcançar aquelas pessoas que ainda não conhecem o Teu Evangelho, Pai amado. Que através da gente, Senhor, Tua palavra possa ser conhecida, Pai. E que Tua palavra, Senhor, transforme pessoas para ter em Ti o único Deus da vida delas, Pai. Para fazer transformação, Senhor. Transformação de coração, transformação de mente, Pai amado. É isso que precisamos também, Senhor, ser transformados todos os dias, Pai. Pai, que nossa carne cada vez mais, cada dia mais, Senhor, seja mortificada e que Tu cresça em nós, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos para o devocional de Spurgeon. O devocional de hoje é referente a Oséias, profeta Oséias. Oséias capítulo 14, versículo 8. Vamos ler do versículo 1 ao 8, tá bom? Para entender o contexto. Oséias capítulo 14, versículo 1. E uma introdução que vai do versículo 1 ao 3, diz assim: Israel é convidado a voltar para Deus. O profeta apela ao povo que volte para o Senhor e confesse que somente Deus pode salvá-los. E o capítulo inicia assim: Povo de Israel, volte para o Senhor seu Deus. Você caiu porque pecou. Voltem para Deus e orem assim: Perdoa todos os nossos pecados. Ouve a nossa oração, e os nossos louvores serão o sacrifício que te oferecemos. A Assíria não pode nos salvar, e a cavalaria não pode nos proteger. Nunca mais diremos aos ídolos, feitos por nós mesmos, que eles são nosso Deus. Tu, ó Deus, és misericordioso e cuida dos nossos necessitados. Vida nova para Israel. Uma outra introdução que vai do versículo 4 ao 8 diz assim: Numa palavra final, o Senhor promete vida nova a Israel. Versículo 4. O Senhor Deus diz: Vou curar o meu povo da sua infidelidade. Eu vou amá-los com todo o meu coração, pois não estou mais irado com eles. Serei como a chuva para Israel, e ele dará flores como os lírios. As suas raízes serão profundas, como as das árvores do Líbano. Os seus galhos se estenderão, bonitos como os galhos das oliveiras.
e perfumosos como os cedros do Líbano. Mais uma vez, Israel viverá debaixo da minha proteção. Eles crescerão como o trigo, darão frutas como a parreira, e serão famosos como o vinho do Líbano. O povo de Israel dirá: os ídolos não valem nada. Sou eu, o Senhor Deus, que atendo às orações do meu povo. Sou eu que tomo conta deles. Como um pinheiro verde, eu lhes dou abrigo, e de mim eles recebem todas as bênçãos. Amém. E o devocional de Spurgeon diz assim: nosso fruto provém de nosso Deus, quando se trata de união. O fruto do ramo tem sua origem na raiz. Rompe-se a conexão e o ramo morre, e nenhum fruto é produzido. Pela virtude de nossa união com Cristo, produzimos fruto. Todo cacho de uvas esteve primeiro na raiz, passou pelo tronco e fluiu pelos vasos de seiva e se formou externamente em fruto. Mas esteve primeiro no tronco. Assim também, toda boa obra esteve primeiro em Cristo, e então é produzida em nós. Ó cristão, aprecie a preciosa união com Cristo, pois ela deve ser a fonte de toda fertilidade que você possa esperar conhecer. Amém. Se você não estivesse ligado a Jesus Cristo, seria verdadeiramente um ramo infrutífero. Nosso fruto provém de Deus, quando se trata de providência espiritual. Quando as gotas de orvalho caem do céu, quando a nuvem olha de cima e está prestes a destilar seu tesouro líquido, quando o sol radiante avoluma os frutos dos cachos, cada bênção celestial pode sussurrar à árvore e dizer: de mim procede o teu fruto. O fruto muito deve à raiz, que é essencial à frutificação. Mas também muito deve a influências externas. Quando devemos à providência graciosa de Deus. Ele provê constantemente, com rapidez, ensino, consolação, força ou qualquer outra coisa que queiramos. A isto devemos todo o nosso valor ou virtude. Nosso fruto provém de Deus, quando se trata de jardinagem sábia. A faca afiada do jardineiro promove frutificação à árvore, afinando os cachos e podando os brotos desnecessários. Assim é cristão a poda do Senhor em você. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda, considerando que nosso Deus é o autor de nossas virtudes espirituais. Concedamos a Ele toda a glória de nossa salvação.
Amém. Vamos para a leitura em Jó. Jó capítulo 42. Dei uma travada aqui, gente, desculpa. Última resposta de Jó a Deus. Uma introdução que vai do versículo 1 ao 6, diz assim: Estes poucos versículos trazem a última resposta de Jó. Ele tem um encontro pessoal com Deus, reconhece a sabedoria dele e se arrepende de ter falado sobre coisas que não entendia. E o capítulo inicia assim: Então, em resposta ao Senhor, Jó diz: Eu reconheço. Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: Eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida desculpa, a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante, é que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estava dizendo e responder às tuas perguntas. Antes, eu acho isso aqui sensacional, gente. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo o que disse e me arrependo, sentado aqui no chão, no monte de cinzas. Cena final. Uma outra introdução que vai do versículo 7 ao 17, diz assim: Os três amigos de Jó. A cena final, em prosa, consta de 2 atos. Um trata dos 3 amigos de Jó, versículos 7 a 9, e outro da sua nova família, versículos 10 ao 17. Versículo 7. Depois que acabou de falar com Jó, o Senhor disse a Elifaz, da região de Temã: Estou muito irado com você e com os seus 2 amigos, pois vocês não falaram a verdade a meu respeito, como o meu servo Jó falou. Agora, peguem 7 touros e 7 carneiros, levem a Jó e ofereçam sacrifício em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a sua oração, e não os castigarei como merecem. Embora vocês não tenham falado a verdade a meu respeito, como Jó falou. Então Elifaz, que era da região de Temã, Bildade, que era da região de Sua, e Zofa, que era da região de Naamã, foram e fizeram o que o Senhor havia mandado. E ele aceitou a oração de Jó.
A nova família de Jó. Depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo e lhe deu em dobro tudo que tinha tido antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os seus amigos foram visitá-lo e tomaram parte num banquete na casa dele. Falaram de como estavam tristes pelo que lhe havia acontecido e o consolaram por todas as desgraças que o Senhor havia feito cair sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. O Senhor abençoou a última parte da vida de Jó, mais do que a primeira. Ele chegou a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 2.000 bois e 1.000 jumentos. Também foi pai de 7 filhos. Também foi pai de 7 filhos e 3 filhas. A primeira deu o nome de Gemima, a segunda chamou de Cássia, e a terceira de Querem Abacuque. Querem Apuque. No mundo inteiro não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó, e o pai as fez herdeiras dos seus bens, junto com os seus irmãos. Depois disso, Jó ainda viveu 140 anos, o bastante para ver netos e bisnetos, e morrer bem velho. Vamos para algumas referências e comentários do capítulo 42. Capítulo 42, versículo 3. Sou tão ignorante. Referência, Jó capítulo 38, versículo 2. Capítulo 42, versículo 4. Responder às tuas perguntas. Referência, Jó capítulo 38, versículo 3 e capítulo 40, versículo 7. Capítulo 42, versículo 5. Só por ouvir falar. Embora as palavras dos amigos de Jó coincidissem algumas vezes com a mensagem de Deus, elas não tiveram um efeito irresistível do encontro direto de Jó com Deus. Com os meus próprios olhos. De acordo com o capítulo 38, versículo 1 e capítulo 40, versículo 6, Deus, do meio da tempestade, falou com Jó. Agora, Deus apareceu a Jó. Assim se cumpriu um desejo dele. Referência, Jó capítulo 19, versículo 27. Capítulo 42, versículo 6. Me arrependo. Parece que Jó estava arrependido das suas palavras e não de pecados cometidos na sua vida. Cinzas. Referência, Jó capítulo 2, versículo 8. Capítulo 42, versículo 7. Ele faz seus 2 amigos. Referência, Jó capítulo 2, versículos 11 a 13.
irado. Referência Jó capítulo 13, versículo 10. Não falaram a verdade. Quando ligaram os sofrimentos de Jó aos supostos pecados dele, como Jó falou, ele falou a verdade quando insistiu que o seu sofrimento não era consequência de pecado. Meu servo Jó. Deus fala dessa maneira na introdução ao livro de Jó, capítulo 1, versículo 8 e capítulo 2, versículo 3. Isso mostra que Jó continuava sendo aceito por Deus. E ser chamado assim era, sem dúvida, motivo de legítimo orgulho para Jó. Referências: Deuteronômio, capítulo 34, versículo 5 e Josué, capítulo 24, versículo 29. Capítulo 42, versículo 8. 7 touros e 7 carneiros. Esses sacrifícios eram exagerados, mesmo se tratando de 3 pessoas. Apenas um animal era sacrifício em favor da pessoa que desejava conseguir o perdão dos seus pecados. Referência: Levítico, capítulo 1, versículos 1 a 9. Capítulo 42, versículo 10. Rico de novo. Isso Bildade havia profetizado em Jó capítulo 8, versículos 6 a 7. Tudo que tinha tido antes. Referência: Jó capítulo 1, versículos 1 a 3. Capítulo 42, versículo 11. As desgraças que o Senhor havia feito cair sobre ele. Agora, na cena final, fica claro que a causa dos sofrimentos de Jó não foram seus pecados. Na verdade, ele sofreu em razão do desafio de Satanás. Referências: Jó capítulo 1, versículo 6 e capítulo 2, versículo 10. Capítulo 42, versículo 14. Gemima. Este nome em hebraico quer dizer pomba. Cássia, espécie de canela, cujas flores, perfumosas e secas, são usadas como incenso. Querem Apuque. Este nome quer dizer pontinho de pintura para os olhos. E por fim, capítulo 42, versículo 17. Morreu bem velho. Referência: Jó capítulo 5, versículo 26. E é isso, gente. E aqui terminamos mais um livro da Bíblia. E eu quero saber de vocês, se vocês sabem qual é o próximo livro que vamos iniciar. Que Deus os abençoe.